Guten Abend, meu nome é Walter Wolff, sou um engenheiro eletricista, mas o que eu gosto de fazer mesmo é estudar alemão e ensinar alemão. Montei esse canal no YouTube para dar aula de alemão, para ensinar alemão para você que tem interesse em aprender uma língua diferente. Já postei vários vídeos, 49 vídeos, com os mais diversos assuntos, desde a fonética, os diversos assuntos de gramática que podem interessar a você. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, clique ali no se inscrever, clique também no sininho para receber novas notificações. Se você gostar do vídeo, clique lá no gostei, dê o seu like, compartilhe, enfim, você pode me ajudar desse modo. Tá? Se você também quiser ter aulas de alemão particular ou em grupo, faça contato através das minhas redes sociais e agende uma entrevista comigo. O assunto do vídeo de hoje é sobre gênero de palavras em alemão. O que é gênero? Né? Gênero é saber se, no caso do português, se é masculino ou feminino. No caso do alemão, nós temos ainda um terceiro gênero, o gênero neutro, que o alemão adquiriu do latim. Então, em alemão são 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Dificulta um pouco a identificação dessas palavras, mas tem que ser aprendido. Né? Bom, em português, nós temos palavras que são masculinas e femininas, mas é importante dizer, em primeiro lugar, que você jamais vai poder fazer uma analogia entre palavras que são masculinas em português e dizer que elas são masculinas em alemão ou vice-versa, do mesmo modo para o feminino. Isso não funciona. Os gêneros das palavras em alemão são totalmente diversos dos gêneros das palavras em português. Bom, mas existem algumas regras, sim, existem algumas regras, e isso que nós vamos começar a estudar hoje, de como identificar o gênero de palavras em alemão. Se elas são masculinas, se elas são femininas ou se elas são neutras. Bom, a primeira regra que vale para o alemão, não só para o alemão, vale para qualquer língua. Existem palavras que necessariamente têm que ser masculinas ou femininas. Não? Concorda comigo? Por exemplo, quando eu digo o homem, é masculino. Né? A mulher, em português, é feminino. Né? A tia, feminino. O tio, masculino. Então, substantivos que estão relacionados com o gênero humano, também no alemão são masculinos ou femininos. Der Mann, die Frau, die Tante, der Onkel, né? Gêneros masculinos ou femininos. E as demais? Bom, aí então começa o problema. O problema aumenta porque no alemão ainda temos o gênero neutro. Então, tirando essas palavras que necessariamente são masculinas ou femininas, nós temos que aprender e decorar as demais palavras dentro do seu gênero na língua. Ok, isso é difícil, mas nós temos algumas regras que ajudam a identificar. É isso que nós vamos iniciar o estudo hoje, identificar palavras masculinas, femininas e neutras de acordo com essas regras. Vamos começar com o seguinte, vamos ver as regras que determinam o gênero das palavras segundo algumas terminações de palavras, algumas terminações. Por exemplo, palavras terminadas em ismos, elas sempre são masculinas. Então, realismos, por exemplo, realismos, der realismos. Veja aí o artigo definido der, né, do masculino, der realismos. Palavras terminadas em ing, por exemplo, Liebling, der Liebling, masculino. Palavras terminadas em or, der Motor, tá? Masculina, sempre masculina. E existem palavras que na maioria das vezes são masculinas quando terminam em er. Por exemplo, der Koffer. Ok? Terminada em er, na maioria das vezes são masculinas. E palavras femininas? Bem, palavras femininas, toda palavra terminada em ung,
é masculina, é feminina, me perdoem, é feminina. Por exemplo, die Lesung, die Rechnung, né? Die, feminino. Né? Palavras terminadas em heit, por exemplo, die Freiheit, ou terminadas em keit, Höflichkeit, Fröhlichkeit, die Fröhlichkeit, sempre femininas. Palavras terminadas em Schaft, como Weltmannschaft, die Freundschaft, femininas. Palavras terminadas em Ion, sempre femininas. Die Region, die Nation, femininas. Palavras terminadas em EI, que pronuncia ai, die Bäckerei, feminina. E elas, na maioria das vezes, quase sempre são femininas quando termina em E, por exemplo, die Karte, die Lampe, femininas. Bom, e as neutras? Neutras. Nós temos dois sufixos em alemão que representam o diminutivo em alemão. E esses dois sufixos, que são o hen e o lein, que fazem o diminutivo das palavras, tornam a palavra de gênero neutro. Então, todo diminutivo em alemão é gênero neutro. Por exemplo, Mädchen, né? É o diminutivo de die Mädel. Então, das Mädchen, por causa do sufixo hen. Né? Diminutivo neutro. Assim como o sufixo lein, das Tischlein, a mesinha, der Tisch, das Tischlein. Bom, esses dois sufixos sempre tornam a palavra de gênero neutro. Mas tem a terminação e a terminação ment, que geralmente torna a palavra neutra. Por exemplo, das Zentrum, das Instrument. Geralmente, com essas duas terminações, a palavra assume o gênero neutro. Bom, nesse vídeo, então, nós iniciamos o estudo de identificação do gênero de palavras masculinas, femininas e neutras em alemão, algumas regras que funcionam e que você pode confiar. Na próxima aula, nós continuaremos e concluiremos esse assunto de definição de gênero nas palavras em alemão. Bom, se você gostou desse vídeo, desse pequeno vídeo, por favor, clique no gostei, compartilhe, se inscreva no canal e coloque lá o seu like, então, que isso com certeza vai me ajudar. Então, no próximo vídeo, continuamos com gênero de palavras em alemão. Até o próximo vídeo. Tschüss.